In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Celebramos, caríssimos, a vigília de Pentecostes. É uma missa plena de emoção. E temos, é claro, sobretudo, um grande movimento de amor no coração de Jesus. E é desse movimento de amor que reflete o do Pai, que Ele quer exalar sobre os seus, o seu Espírito. Hoje se fala tanto no Espírito Santo. Mas é um Espírito que se molda a nós, antes que a Deus e a Jesus que nos enviou. E aqui todo o segredo para realmente compreendermos se temos ou não o Espírito do Senhor. Interessante no sentido, a epístola, a leitura dos Atos dos Apóstolos, que lemos como epístola nesta missa. Quer dizer, São Paulo chega e pergunta aqueles homens que tinham sido batizados com o batismo de João Batista: sequer tinha ouvido falar no Espírito Santo? Sequer conheciam que existia o Espírito Santo? Também não conheciam a Jesus. E não tinham ouvido falar em Jesus. E é então que Paulo lhes fala em Jesus. E como João Batista e o seu batismo de penitência era só um caminho para chegar ao Senhor. Hoje, nesta falação do Espírito Santo, e Bergoglio e sua trupe que gosta de falar no Espírito Santo, na verdade, é para se contrapor a Jesus. Vejam, queridos, gravíssimo isso. E é bem assim como eu vou digo. Falo no Espírito Santo para contraporem-se a Jesus e ao seu Evangelho. Quão outro é verdade o Espírito, o verdadeiro Espírito de Cristo. Que Ele nos manda justamente para iluminar a nossa compreensão a respeito do Santo Evangelho. Para amarmos aquilo tudo que Ele nos ensinou e nos disse. Para recordarmos as suas santas palavras, a sua doutrina, o seu ensinamento. Vejam, queridos, a doutrina de Jesus não é outra senão a unidade da Trindade. Não pode haver um Espírito que seja santo se contrapõe a esta unidade, a Jesus. Esse não é o Espírito Santo. Quer dizer, nós podemos discernir o Espírito se verdadeiramente ele nos traz o Evangelho. E o Evangelho a vida. O Evangelho para ser vivido. E isso é a Páscoa. Isso é a cruz. Se você diz a casais que vivem em estado de pecado, fique bem com a tua consciência, não está colocando a cruz do Senhor. Não está colocando a cruz do Senhor. Se você diz aos homossexuais, não, é da vossa natureza, está tudo bem, seguir assim. Apenas imitai
matrimônio cristão. Não troque de parceiros a toda hora. Isso que quer dizer? Não troque a toda hora de parceiros. Ora! Isso não é do Espírito de Cristo? Não traz a cruz. Não traz a cruz para a vida das pessoas. Então não conhece a Cristo. E não conhece o Pai. E a comunhão que há na Trindade Santíssima. E é para isso que o Espírito Santo nos é dado. Para conhecermos a imensa ternura, o imenso amor que há na Santíssima Trindade. Esse é o primeiro ponto. Quando nós nos preparamos na vigília de Pentecostes, o que nós pedimos é esta maravilha, que venha a nós esta luz do alto de Deus, para nos revelar o amor que há no coração da Trindade. É isso. Esse amor sobrenatural, esse amor infuso, que vem pela graça, vem do batismo, diz Paulo na epístola, nos Atos dos Apóstolos. E sem a fé, e sem os sacramentos, neste mundo, não há relação com Deus. Então, a primeira emoção, queridos, que havíamos de tratar, e a primeira oração que havíamos de fazer nessa missa de vigília, sim, só antes para não esquecer um detalhe dessa missa de vigília que é interessante, porque celebramos durante o ano tantas vigílias, e é uma coisa que me admirou nesta liturgia de Pio V, é justamente que nas missas de vigílias a gente usa o roxo, e é um dia penitencial, e há de se fazer jejum até o meio-dia. Mas esta não, esta já é uma missa, né? Houve um pequeno sinal de penitência que eu percebi no Tractus que nós rezamos. De resto, de fato, essa missa é uma missa já da festa. É uma missa de alegria. E o padre não se veste de roxo, mas já com as cores da festa de Pentecostes. Então, bom, e é impossível a alegria senão somente em Deus. Por favor, não existe alegria senão em Deus. Não há alegria que não venha de Deus, não seja dirigida a Deus. Não há alegria neste mundo. Isso aí, essa confusão que fazem, isso não é alegria. Isso é martírio da alma. Porque distancia o homem de Deus no pecado. Distancia ainda mais o homem de Deus. E atrai sobre o homem toda a contaminação demoníaca e todas as doenças, seja do corpo, seja do espírito, seja da alma. Então, a alegria verdadeira que podemos ter é a de conhecer a Deus. E ver esse movimento de amor que há dentro da Santíssima Trindade. Se nós o contemplássemos suficiente, se abríssemos mais largamente, mais generosamente os nossos corações, para que, vindo o Espírito Santo, ele nos iluminasse com esse imenso amor, doação, coragem, serviço, e tudo aquilo que de bem há na relação trinitária. Ó, caríssimos, esta é a primeira grande emoção desta Santa Missa. A outra imediata e reflexual que vem desta é justamente a fraternidade que ela faz surgir entre os homens. É o Espírito que cria a igreja.
Se diz que hoje, isto é, no Pentecostes, é que a igreja foi fundada, foi criada. Assim. Essa é a tradição da igreja. Porque só agora, vindo o Espírito Santo, ela tem alma e alma fraterna para fazer comunidade na fé com os irmãos e as irmãs. Comunidade de fé. Por isso, uma grande unidade. Ó, queridos, tudo isso se perde. É tudo isso que temos perdido já há anos, hein? Desde que verdadeiramente a igreja perdeu a sua direção para o céu e direcionou-se para o próprio homem. Já não mais para Deus, mas para o outro. E finalmente para Lúcifer. Já antes do concílio, mas com a chancela deste e com a direção prática do pós-concílio, inclusive nesta missa renovada, que é toda dirigida para o homem, não é para Deus. E assim vai, com esse ecumenismo, e tudo mais. E agora com Bergoglio, esse cisma, que é a racha da fraternidade, que é o distanciamento da fé, que é a confissão, a inconfissão de Deus, a não confissão de Deus, que é a instrumentalização do Espírito Santo, se torna uma palavra, não mais a pessoa divina, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas se torna uma palavra oca, vazia, e para não dizê-lo, uma palavra cheia de invocação demoníaca. Credo, que coisa! Transformamos a própria invocação a Deus e pedido a Deus numa invocação satânica. É o cúmulo, queridos. Chegaremos a este cúmulo. Alguns já vivem nisso há muito tempo. Bergoglio, por exemplo. E tantos outros. E, infelizmente, tem que se dizer, cardeais, bispos, sacerdotes, padres, tantos leigos, tantos governos, fazem atrair sobre nós o castigo. Este segundo movimento de sentimento é realmente um movimento para o irmão. Mas aí também ele deve ser na fé, isto é, no conhecimento. Mas no conhecimento verdadeiro, aquele que vem do alto. Não do homem como super-homem. Destas filosofias satânicas que, desassociadas de Deus, foram criadas pelo homem e pelo seu inimigo. Então, queridos, a verdadeira fé é que traz um perfeito conhecimento do homem. Não devemos ter medo de confessar o homem na sua fraqueza, no seu pecado. No fundo é isto. Quando o homem, quando essa falsa igreja quer se voltar sobretudo para o homem, há um grande medo. O medo de reconhecer-se. O medo de conhecer o outro nas suas verdadeiras dimensões. Por isso inventa-se uma mentira. E por isso também se vai a um complemento, já o disse, errôneo, que é esse complemento, já não bastando mais o outro homem, fraco quanto eu, vai-se a um mais forte, que é Lúcifer. E o resultado é o péssimo. É o péssimo.
E, na verdade, aí o homem não encontra um desamor. Não mais a fraternidade, mas o ódio, a guerra, a destruição, tudo aquilo que, dizemos, o castigo nos trará pela própria mão do homem, pela própria mão do homem. Ao passo, e ao invés disto, a verdadeira fé não tem medo de conhecer-se e de conhecer o irmão. Por mais que seja débil e pecador. Porque confia naquele que é o mais forte, o maior, que é Deus, que é o amor de Cristo Jesus crucificado, de onde nos emana o Espírito Santo. E os sacramentos. E a fraternidade. É essa fé e conhecimento perfeito do homem, assim como ele o é, em toda a sua debilidade, fraqueza e pecado, que abre justamente o homem, a sociedade, as nações, para buscar a Deus. E na penitência e na oração, buscar o seu perdão, a sua misericórdia e a sua comunhão. Que é o que faz, que é a grande obra do Espírito Santo, fazer a comunhão. A comunhão com Deus. E porque em Deus a comunhão, a fraternidade dos homens entre si. Pronto, está tudo aí, queridos. Está tudo dito aí. O mistério desta festa. Todos os sentimentos, que ternura, que paixão. E agora, eu digo que devemos ter mesmo em relação ao outro homem, à humanidade. Agora podemos ter essa ternura e essa compaixão, porque iluminadas pela fé sobrenatural. E nós o vemos como nós, em toda a sua fraqueza, debilidade e pecado, mas temos a esperança. A esperança de que a palavra de Jesus, de que o Espírito de Jesus, a nós e a eles, todos juntos conduza a comunhão com o Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Emici spiritu tuum et creamuntur, et renovabis faciem terre. Sit gloria Domini in saecula. Alleluia.